Diga, como desenvolver a fé sobrenatural? Como que eu desenvolvo a fé bíblica, a fé que a Bíblia ensina? Eu não vou dizer nem a fé bíblica, porque você lembra, a gente está falando de fé, esse mês a gente está falando de fé. A igreja se move pela fé, você e eu só vamos crescer pela fé. E aí uma pessoa que está na incredulidade, ela vai ficar numa posição muito vulnerável, muito difícil de ela avançar. Mas quando ela se move na fé, e existe, a gente viu lá, Cornélio, né? Ele está lá adorando a Deus, ele está lá contribuindo, mas não é o Logos, porque quando a gente vê, o anjo aparece para ele e diz: eu não posso pregar a palavra, e vai a Jope, envia alguém a Jope e manda Pedro vir, que aí ele te dirá palavras. Olha só como a palavra é mais do que o Logos, é o Rema. Não existia ali o Novo Testamento, não existia a Torá, era muito caro, era uma mídia muito cara, só nas sinagogas tinha os rolos ali, era caríssimo. Mas Pedro carregava a palavra viva, amém? O evangelho vivo, a Rema de Deus. Diga para o seu irmão, é a palavra viva que muda. E aí, queridos, esse evangelho vivo foi lá e salvou toda a família de Pedro, de Cornélio. Pedro anunciou o evangelho, amém? E o Espírito Santo caiu. Diga para o seu irmão aí, querido, não é sobre sentimentos, não é sobre sensações, não é fé natural. E a gente viu, diga, a fé vem. Mas o que é a fé? Hebreus 11, no versículo 1, ele diz que a fé é a convicção de fatos que não se vê, é a certeza de coisas que se esperam. Em uma outra versão, a fé é a substância das coisas que eu não vejo. É a substância. Ele diz mais, é a convicção de fatos que não se vê. Eu não vejo, mas eu estou convicto que eu sou curado, que eu sou abençoado, que eu sou próspero, que eu sou filho de Deus, que eu tenho um propósito grandioso em Deus, amém? E aí, queridos, uma igreja que cresce com saúde, ela é uma igreja de fé. Ela anda numa atmosfera de fé, do poder de Deus. E diga para o seu irmão, a fé, tem a fé humana e a fé de Deus, a fé sobrenatural. Tem a fé humana e a fé bíblica, tem a fé natural e a fé sobrenatural. E as pessoas, até pela fé natural, elas conseguem realizar grandes coisas aqui no mundo físico. É ou não é? Tem gente que não crê em Deus, mas ele crê no poder humano, e ele vai lá. E eu lembro um dia quando instalou a fé dentro de mim. Eu estava, eu fui no Estúdio 5, logo que inauguraram ele. Aí eu olhei assim, eu digo, cara, olha a fé de um homem, uma fé natural, que constrói coisas naturais. Eu olhei, o cara viu um shopping aqui. Logo que inaugurou o Estúdio 5, eu estava meditando na fé, eu fui lá. E eu digo, cara, isso aqui era um matagal. Agora teve um homem com uma fé humana e construiu algo grandioso, que agora Manauara fez o Estúdio 5 virar uma taberna, né? Mas os donos lá do Manauara que construíram, não sei se o tio até estava comentando que um dos maiores shoppings do Brasil, né? Eu acredito que sim. É a fé natural, fé humana. Mas, queridos, a fé sobrenatural. A fé, diga para o seu irmão aí, a fé que faz o batismo no Espírito Santo, a fé sobrenatural, a fé que realiza curas milagrosas. Tem pessoas, irmãos, eu não sei, mas tem pessoas que estão precisando de um milagre de cura, que o médico já desenganou, que o médico diz, tu tem um mês, tu tem uma semana, tu tem 3 meses, mas a fé sobrenatural diz, não, tu é curado agora, eu refaço o teu órgão aí que está comprometido, eu refaço ele novamente, eu criei o corpo, eu crio qualquer órgão. Tem metástase. Hoje eu vi uma mulher que tinha metástase no seio, foi curada. Eu não sei qual é o tipo de metástase, de câncer, mas eu sei que o Deus que cura, que é do evangelho vivo, é o único que é pregado no evangelho vivo, é o médico dos médicos, que faz curas milagrosas. E isso não é natural, isso é o poder de Deus. A medicina não tem como explicar. Fé sobrenatural é dar substância àquilo que eu espero. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. É substância. É você materializar, apropriando-se da força de Deus, irmãos. Olha só. Salmo 21. O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? O Senhor é a força da minha vida. E aí eu vou para um testemunho de um cara que é um dos maiores mestres da fé, o Kenneth Hagin. Ele tinha sido desenganado, estava com 16 anos, até me identifico que eu me converti com 16 anos. E aí ele tinha um problema cardíaco, ele ia morrer, e ele estava vivendo na cama, e 16 anos ele é curado,
E aí ele vai trabalhar. Naquela época, né? Morreu há poucos anos ele. Morreu com 90 e pouco, quase 90 anos, acho que foi 90. E aí ele foi trabalhar na agricultura, arrancando para uma floricultura lá, flores. E era um trabalho muito pesado. Arrancar um negócio ali que pesadíssimo. E ele, esquelético ainda, o cara estava andando pela fé. E aí ele disse que os outros homens que trabalhavam com ele, né? Trabalha aquele negócio de agricultura, né? Pesado. Os caras arrancavam e não davam conta. E era reclamando, né? Rapaz, ia arrancando lá. E aí ele disse: o Senhor é a força da minha vida. Senhor, eu preciso de força para arrancar isso aqui. O Senhor é a força da minha vida. E ele cheio dos sintomas ainda da doença dele. Mas ele começou a fazer a fé dele dar substância. Disse: o Senhor é a força da minha vida. Ele disse: tinha dias que ele não conseguia, ele não tinha força nem para levantar da cama. E aí ele dizia: o Senhor é a força da minha vida. De quem eu me recearei? E aí ele via os caras fortes carregando do trabalho lá. E aí disse que ele chegava lá: o Senhor é a força da minha vida. Ele ia arrancando. Trabalho braçal, que demandava uma força. Mas força nele mesmo ele não tinha. Ainda estava se recuperando, ainda estava sendo no processo de cura. Alguém que estava desenganado. Aí ele conta que ele aprendeu a se apropriar da força de Deus. Diga: eu preciso me apropriar da força de Deus. O Senhor, diga: o Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Não é a força, a fé natural, ela se baseia na força do homem, na capacidade do homem. A fé sobrenatural se apropria da força de Deus, amém? Ele estava ali, eu não tinha força para nada, mas ele tinha que dizer para ele mesmo, para o corpo dele, dolorido, ainda se recuperando, cheio de limitações, cheio de sintomas ainda. Ele tinha que dizer para ele mesmo, ele explicando isso, irmãos. E eu estou falando de algo muito básico, mas muito poderoso, que mudou a minha vida. Eu era uma pessoa totalmente deprimente, totalmente negativa. E aí ele disse que ele falava assim, ó: o Senhor é a força da minha vida. Ele dizia para ele mesmo, cheio de dores, cansado, para ir para mais um dia de trabalho. E aí ele disse, eu dizia para o Espírito Santo: Espírito Santo, tu é a força da minha vida. Pai, Deus Todo-Poderoso, tu és a força da minha vida. Jesus, tu és a força da minha vida. Diabo, ele é a força da minha vida. O Senhor é a força da minha vida, diabo. E para os colegas dele ele ainda dizia, chegou um macetão lá: diga, você tem que se apropriar da força de Deus. Não é uma palavra logos, teórica lá, não, é viva dentro de mim. Amém? Diz que tinha um macetão lá, uns 1,80 m, todo bombadão lá, na linguagem de hoje, né? E aí ele disse que o cara: esse magrelo aí vai fazer o quê? Ele disse: o Senhor é a força da minha vida. Já regou um bocado aqui, tu também vai regar, e eu vou continuar aqui só para que Deus seja glorificado. E o dono lá da floricultura ficou: meu irmão, o que está acontecendo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Diga para o seu irmão: o Senhor é a força da tua vida, querido. De quem você vai se recear? Nem o diabo pode te derrotar, amém? O diabo já foi derrotado, irmãos. Nós precisamos receber a palavra de Deus e agir à altura da palavra de Deus. A palavra pode ser bonita, promessas lindas ali, maravilhosas, mas se eu não agir à altura daquela palavra, ela vai ficar lá. A palavra, eu tenho que trazer ela para ela ser uma realidade, ela se materializar, ela se substanciar na minha vida, na sua vida, amém? Eu estava orando, eu digo: não, nós vamos orar por cura todos os cultos, em nome de Jesus, amém? Esse pastor estava dizendo que um dia ele estava lá, todo mundo curado. Às vezes eu fico aqui, né, até eu ficar: mas Deus, como que eu vou orar por cura? Eu olho o auditório, está todo mundo saudável. Às vezes até tem alguém ali com uma doençazinha, que ele mesmo exercendo a fé dele, ele vai e resolve, amém? Aí ele disse que na igreja virtual, você que está aí no virtual, que está com alguma enfermidade, isso aqui vai lá no hospital, isso vai em qualquer lugar. A palavra não está mais presa, amém? O centurião, ele disse: manda só uma palavra e o meu servo curará. Ei, ele mandou só uma palavra. Quando na hora ele disse: meu amigo, nem Israel viu uma fé como essa. Esse cara aí é de fé. Vai, mano, que teu servo já está curado. Amém? Isso é evangelho. Aí eu estava pensando hoje, aqui quando eu cheguei na igreja, tem que orar por batismo no Espírito Santo. Quantos creem aqui? Lá no encontro a gente orando por cura interior, por cura física, por libertação, é ou não é? Por batismo no Espírito Santo, a gente vai orar todo o culto.
E Deus vai batizar você que está aí na sua casa. Deus vai curar, Deus vai libertar pessoas de cadeias espirituais. Pastor, eu estou com um comportamento, eu sei que isso é do diabo. Eu estou preso nessa cadeia aqui demoníaca. Eu não estou endemoniado não, pastor, mas eu sei que tem um demônio que está me prendendo nesse vício, nesse comportamento limitador, nesse comportamento que eu sei que está me machucando, que está me destruindo. Deus manifestou, para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, para desfazer, para quebrar, amém? E aí, querido, diga para o seu irmão, Deus não age só no encontro não, Deus age onde tem um ambiente de fé e de expectativa alta na palavra dele, amém? No poder dele, não é no poder humano, não é no poder, não é na racionalidade não, amém? É no poder de Deus. É interessante, querido, diga, eu tenho que agir, eu tenho que receber as promessas de Deus, mas agir à altura das promessas de Deus. Irmão, se a gente olhar para as circunstâncias, vai estar dizendo não. Circunstâncias dizem que não dá. E mais do que isso, nosso sentimento natural de não dá. Mas você não vai basear a tua fé no teu sentimento, no teu raciocínio lógico. O pastor Xavier falou aqui. Deus não é um Deus que vai agir na minha cabeça, na tua cabeça. Ele vai agir pela tua fé. A fé é no teu coração. Que quando a gente fala no coração, aí quando a Bíblia cita coração, ela está citando espírito. Porque Deus não vai falar com aquele órgão que bombeia o nosso sangue, não. Ele fala com o nosso espírito. Ele diz, se tu tiver fé, aquele que crê com o quê? Com o coração será salvo. Em nenhum versículo ele está dizendo aquele que crê com a mente, aquele que crê com as emoções. Não, ele está dizendo crê com o coração, crê com o espírito. O John Wesley diz assim, a igreja trouxe o diabo colocou na igreja um falso substituto para a fé, que é o assentimento mental. Diga, fé não é assentimento mental. Fé é crer com o coração. A fé mental é a fé natural, amém? A fé sobrenatural é crer com o coração. Vamos fundamentar isso. Romanos 3:4. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Diga, Deus é verdadeiro. Aquilo que Ele fala é a verdade. E agora eu vou para a ciência. O Augusto Cury, que a gente começa a ler, é muito interessante, a questão psicológica, né? Ele fala, você não pode acreditar na tua mente. Ele ainda diz uma frase que é, a mente mente. Ele diz, você tem que ser, o que ele diz? O protagonista da sua vida. Não fique lá na plateia, porque não a tua mente vai te sabotar, vai te colocar. A mente mente, ela começa a montar cenários, cadeias de ilusão, de engano. E aí Deus diz, seja Deus, a palavra diz aí, Romanos 3:4, seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Agora, pastor, então todo homem é mentiroso? Não, é o humano que fica ali questionando a vontade de Deus, a palavra de Deus, as promessas de Deus. Mas a promessa de Deus é a verdade. Seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso. Toda razão, todo raciocínio, pastor, isso é ciência cristã, eu vou negar. Não, nós vamos entender como é que eu vou me firmar. Não é nos meus sentimentos, é na fé, no meu espírito, amém? As sensações estão lá, a dor está lá, a circunstância está lá, mas a palavra de Deus em você vai gerar uma nova realidade, que é o milagre que você vai trazer ele, a substância, materializar ele. A fé no coração, olha o que Romanos diz, porque com o coração Romanos 10:10, com o coração se crê. Não é com a mente se crê, é com o coração, com o espírito. É com a sua nova natureza, é com a sua natureza divina, é com a tua natureza, é lá na tua natureza divina que a fé é instalada. Amém? Não é na mente, não é na razão.